acontece em nossa vida, de bom é Deus que manda. Tudo o que acontece de mal é o Satanás que manda. Então, na realidade, meu querido, eu sou Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. Com muita paz, com muita alegria. Neste momento agora, são 7 horas e 16 minutos. Dia 7/12/2025. E eu sou Batatinha, estou falando de Uberlândia, Minas Gerais. Vocês não vão saber o porquê que eu voltei a imagem aqui novamente, porque na realidade começa alguma coisa, eu trabalho sozinho. Então tá aqui, olha aqui. Tudo que acontece em nossa vida é o bem, é Deus. Se é o mal, é o Satanás. Mas nós não lembramos que as nossas atitudes que nós fazemos durante o dia ou a noite é onde nos traz os problemas mais perigosos, o benefício dos mais bem aproveitados. Então, na realidade, meu querido, vamos começando aqui agora. Então, em todos os momentos que nós chegamos, nós achamos que nós somos o melhor. Então, igual eu mostrei para vocês, nós começamos o dia através, quando acordamos, na paz, na alegria, nós saímos para ir trabalhar com força, com alegria, mas quando nós chegamos na porta, encontramos o mal começa a reinar dentro de nós. Então, meus queridos, todos nós temos a certeza de que, na realidade, nós somos capazes de planejar nossa trilha do dia no bem ou no mal. Porque quando você começa a trilha do dia dentro do mal, a sua mente vai se aprofundando, desejo de fazer alguma coisa, alguma maldade, alguma vingança, qualquer coisa. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos analisar os fatos bem tranquilo para que nós tenhamos um dia de paz, de amor e de alegria. Gente, eu vou trabalhar olhando nas 4 câmeras aqui, meu olho vai trabalhar aqui, para quando alguma sair fora do ar eu estar vendo, porque tem vezes que eu esqueço de olhar. Então, na realidade, meu querido e minha querida, o nosso dia começa na paz. Qual será o meu destino hoje do meu dia? Hoje eu preciso trabalhar bastante, produzir bem, para eu ganhar alguma coisinha a mais, que já dá para comprar o pão. Então, na realidade, você vai com aquele tipo bem feito, chega lá, o seu encarregado está com a mente totalmente lotada de problema, outras coisas qualquer, que trouxe de casa, pegou no caminho, já vai maltratando, você já vai começando a cair. Ontem eu falei sobre os animais. Os animais, eles também têm alegria. Eles raciocinam, eles pensam muito bem. Se você der comida para um cachorro aqui hoje, na hora do seu almoço, amanhã na hora do almoço, ele está aqui outra vez para ganhar outro pedaço de carne, um ossinho, um pouco de arroz. Depois, novamente, depois ele começa assim mais cedo. Daqui uns dias vai vir 3, 4 cachorros para alimentar ele junto naquele momento. Então, mesmo assim é o nosso dia. Se nós começamos com a paz, com amor, com alegria, mas se você tem 10 cachorrinhos novo para dar alimento para eles, você começa a espancar 1, 2, 3, 4. Quando espancar 4, os outros 6 já se afastam. Porque ele vê os coleguinhas apanhando, ele sabe que ele vai apanhar amanhã também. Então, na realidade, os animais também raciocinam. Os animais também são racional. Os animais também são irracional. O homem também é irracional. Aquele que não sabe preparar a sua trilha para ele andar. Por que falando assim? O homem, quando eu aprendi, quando eu comecei a falar de racional e irracional, a explicação era essa aqui, ó. O homem sabe pegar o seu alimento, que é dividido para 3 dias, fazer as porçõezinhas, porque ali é para 3 dias. O cavalo, o cachorro, o gato, você vai viajar 3 dias, ficar 3 dias fora e põe a comida lá para 3 dias. Ele vai lá, se ele puder comer tudo, ele come, se não puder, então era ali. O animal não sabe dividir as coisas, preparar o dia do amanhã, mas sabe. Qualquer animal que você costuma ir comendo ali, ele vem. O povo que caça aquele javali, java-porco, eles fazem as armadilhas, vem, cada dia eles fecham um pouquinho, pondo milho, pondo tudo, eles vêm entrando, até se acostumar. Aí eles fecham aquilo tudo de uma vez, eles ficam doidos. Mas por você pôr aquele alimento todo dia, eles já acostumaram, naquele horário eles já vêm para aquele alimento. Então eles já sabem preparar o dia da manhã.
porque ele já vai com aquilo na mente. Se eu acostumar meu gatinho, todo dia, 6 horas da manhã, ele lá e pular por cima de mim para eu acordar, ele vai. Então ele raciocina também. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos voltando aqui ao nosso assunto. Tudo que vem na minha vida de bom foi Deus que mandou. Tudo que vem na minha vida de ruim foi o Satanás que mandou. O porquê? Nós já aprendemos, já crescemos naquele ditado assim, tudo que é bom vem de Deus, o que é ruim vem do diabo. Se eu passo num lugar de um precipício e eu vejo um toco de desvio, nossa senhora, se Deus não tivesse me ajudado, eu tinha batido o pé naquele toco, tinha caído naquela lama. Deus ajudou. Mas se eu estou distraído com o celular na mão, olhando, andando, aí foi o Satanás que fez eu não ver aquele toco. Satanás estava naquele toco, eu tropecei nele e caí dentro da lama. Meus queridos, todos os dois sentidos foi as suas atitudes. Se você ia olhando onde pisava, você não tinha tropeçado no toco. Mas como você estava olhando outras coisas, talvez não tem nada com o infinito, tropeçou e caiu, foi o Satanás. Eu, por exemplo, meus queridos, eu deitei ontem, na hora que eu pus a mensaginha no meu WhatsApp, era 10h45. Eu acho que em 3 minutos eu peguei no sono, dormi. Acordei o relógio despertando 5 horas e 20 minutos. Meu celular desperta 5 horas e 20 minutos. O outro celular desperta 5 horas e 31 minutos. Aí ele repete novamente 6 horas. Então são 5 horas, 5h31 e 6 horas. Eu tenho 3, porque aí eu acordo. Agora aqui, eu acordei aqui no meu quarto aqui, ó, ao lado aqui. Eu acordei 5h20, o relógio despertando. Eu levantei. Quando deu 5h31, eu já tinha escovado dente. Já estava pronto, já o cabelo, desculpa, aqui penteado. Então, na realidade, quando deu, eu não lembro a hora que eu comecei mais cedo. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos analisando tudo que nós podemos analisar em nossa vida. Aí, eu estou preparado para isso aqui. Na realidade, eu lembrei de um caso que aconteceu há uns anos atrás. O homem, há uns anos atrás, que eu não sei quantos não, viu? Vai no infinito, você acha, talvez. O homem tinha muito medo de defunto. Então, na realidade, quando via falar que morreu uma pessoa, ele passava 3 meses sem passar naquela rua. Ele não passava 5, 6 quarteirão perto do cemitério. Ele tinha o maior pavor de defunto. Mas então, quando foi um dia, ele morreu dormindo. Adivinha o que aconteceu? Ele morreu 2 vezes. Você sabe esse enigma? Ele tinha medo de defunto. E esse dia ele morreu. Por ele ter morrido dormindo, ele morreu 2 vezes. Aí eu acordei cedo, eu falei, gente, se eu tivesse morrido dormindo, eu não tinha visto que morri. As conversas todas atrapalhadas, né? Você não está entendendo nada até agora. Mas o homem tinha tanto medo de defunto, que ele morreu dormindo. Quando ele acordou, que viu o defunto ali em cima da cama, ele tomou aquele susto, morreu de novo. Então, meus queridos, vamos analisando. Então, a superstição, a palavra superstição, ela vem da antiguidade. Nós fomos criados na roça. Eu fui criado na roça até os 22 anos, não estudei nem nada, era só o que eu via falando na turma, conversando, isso e aquilo, é o que eu fui aprendendo. Mas dentro dessas coisinhas que eu aprendi o bem e o mal. E aprendi de que? Das duas, uma. Ou amarás a Deus ou o diabo. Ou viverás no bem ou no mal. Então eu aprendi a escolher que o bem é o que nos leva à frente. E o mal é o que nos leva ao fundo do poço. Então eu aprendi, essa coisa aqui é boa, posso usá-la, aquela ali é boa, posso usá-la. Então, na realidade, meu querido e minha querida, vamos analisando uma coisa pela outra. Na realidade, aí eu aprendi que o bem depende de nós
e o mal também depende de nós. Se você tiver com as duas coisas na cabeça, as duas coisas vão se misturar e você não sabe aonde a catraca vai encontrar para você saber selecionar o bem do mal. Então, na realidade, e se eu tivesse morrido dormindo, eu não tinha visto que morri. Então, a mesma coisa do rapaz que morreu 2 vezes. Ele tinha medo de defunto. Mas quando ele viu ele morto, ele tomou outro susto e morreu de novo. Então, na realidade, a mesma coisa. Você, Pedro 2, o cachorro voltará ao seu vômito e o porco voltará à lama. Aí você, naquela realidade, daquela morte daquele rapaz, que ele viu que ele estava morto e assustou e morreu, é porque nós saímos do mal, mas não tiramos medo do coração. A próxima oportunidade que nós tiver novamente, nós voltamos. Pedro 2. Antes não tivesse conhecido a palavra santa, a palavra sagrada, do que hoje conhecê-las e jogar para trás. Eu entro numa igreja, eu me converto a Jesus. Você é um pastor, você é um padre, você é isso e aquilo. Mas o meu instinto do mal, aquela mancha, está dentro de mim, é o que eu falo, o homem melancia. Por fora ele é bonito e por dentro ele é o vermelhão com aquelas manchinhas pretas no meio, de que vai jogando aquela célula do mal e atingindo todo o mundo. É igual tem uma propaganda agora de um javali com uma arma nas costas assim, aí o javali chega e está aquele tanto de leão e aquelas bombas começam a disparar e os leão esparrama tudo. A mesma coisa, é eu com meus maus pensamentos, com minhas maldades. Eu me converto a Deus e vou, mas na oportunidade que eu tiver, eu vou explodir aquelas partículas pretas que é da melancia, que é a semente, e vou jogando no povo. Os que forem atingidos por as minhas maldades, pelos meus atos ruins, eles vão se afastando de mim. Quando chegar uma hora, eu estou sem ninguém ao meu lado outra vez. Quando eu não tiver ninguém para me ajudar, é onde eu volto para roubar novamente, dormir na rua, ser mendigo, isso e aquilo, e coisas mais ruins podem acontecer. Então, na realidade, meu querido e minha querida, todos nós devemos analisar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a salvação. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, na realidade, Pedro 2. Antes não tivesse conhecido a verdade, do que hoje conhecê-la e não colocá-la em prática. Voltá-la para trás e entrar ali aonde nós falamos. O cachorro voltará ao seu vômito. O porco, você pode pegar um porco e manter dentro de casa igual aquele gatinho bonitinho, aquele cachorrinho bonitinho, dando banho nele, tudo. Mas se você descuidar dele e ele for um lama, ele deita nela. A mesma coisa somos nós. Nós que saímos do mal, dificilmente voltaremos para o bem, mas dificilmente não retornaremos ao mal novamente. Porque na realidade, Pedro fala. Agora, se você acredita na Bíblia, por que você vai se converter? Você conhece essa palavra? Você já leu ela dentro da Bíblia? Não. Então você não conhece a Bíblia. Então, na realidade, ontem chegou um jovem, parece que ele é um pastor, e ele chegou e já foi pregando a Bíblia em tudo. Porque é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aquilo ali, e caiu lá. Eu falei, qual o livro mais polêmico da Bíblia? Aí ele começou assim e foi inventando. A teologia, ela tem muitos assuntos que vai entrando dos lados. Falei, não, peraí, o senhor não me respondeu. Ele falou, Juízo é porque Juízo é um livro que orienta e faz aquilo, exige. Eu falei, não, o livro mais polêmico da Bíblia é Isaías. Aí ele começou falando de Isaías. Vai daqui, capítulo tal, versículo tal, versículo tal. Eu falei, qual a diferença? Por que Amós e Isaías não combinavam? Aí ele começou inventando mentira. Inventava uma mentira de um lado e eu olhava para ele. Moço, estou procurando. Por que os dois não combinavam? Os dois são do mesmo tempo. Não, é época diferente. Época diferente. Um veio numa época, outro veio em outra. Mas então eles não se encontravam. Mas eu fazendo as perguntas e não falei para ele que Amós é o pai de Isaías. E ele, hora nenhuma, soube falar que Amós era o pai de Isaías. E veio contando as coisas totalmente diferentes, mas na teologia que os líderes religiosos aprendem, estudam, eles conseguem transformar um A em J e você acredita que o J está contido dentro do A e o A está contido dentro do J. Então, é aquela palavra, o texto e o contexto.
eles falam o texto o texto vem aqui, entra aqui, troca essa letra de cá, volta essa de cá e passa para cá e vem para cá. Aí você vai, o que vai acontecer? Você vai ficar comprado, que você não sabe nem o que está fazendo e por quê. Então, meus queridos, vamos analisar muito bem. Vai lá em Pedro 2. Então, se você acredita que é verdade Pedro 2, não adianta você se converter, porque você sabe que você vai voltar à maldade, os atos ruins. Então, na realidade, meu querido, analise bem as coisas. Todos nós sabemos que Pedro 2 é mentira. Porque, na realidade, eu conheci um velho, um homem, nos anos lá de 70, 72, 71, quando eu tinha 8 anos, que hoje eu já tenho 70, eu tinha 8 anos e comecei a conhecer esse homem, nos anos 62, 63, 64. E né, esse homem entrou na nossa família de lá para cá e nós fomos criados todo mundo junto, foi criado todo mundo junto, e vem daqui, vai dali todo mundo junto, vai para Quirinópolis, depois vem para Uberlândia, depois vem para Uberlândia, todo mundo se junta. Ele faleceu agora há 2 meses, com 96 anos. Mas esse homem bebeu uma pinga, que você precisava ver, não vou contar a vida dele toda não, algum pontinho. Mas no dia que ele falou, eu vou parar com a pinga, vou parar com o cigarro, parou com tudo. Isso já tem mais de 70 anos. Quando ele parou, não, ele já tem 70, ele morreu com 90, uns 60 anos. Ele parou, ele estava com uns 30 mais ou menos, por aí. Então, na realidade, ele morreu agora há 3 meses, com 96 anos, há menos de 3 meses agora ele faleceu. Nunca mais ele pôs um copo de pinga na boca, nunca mais ele fumou. Então, peraí, para esse homem que eu conheci na minha infância, desde os 6, 7 anos, que nós vivemos juntos e nunca se separamos. Meu pai morreu em 99 e a nossa amizade com ele continua a mesma coisa. Era compadre para lá, compadre para cá, e Zé Garra para lá, e Zé Garra para cá, e Joaquim Pereira da Silva, ramalhando, nós vivemos juntos até agora. Então, morava perto de mim aqui, pertinho longe, um bairro diferente. Eu ia lá 15 dias, eu ia visitar ele. Então, na realidade, a esposa dele está viva ainda. Então, na realidade, aquele homem, para aquele homem e para mim que seguia aquele homem, Pedro 2 é uma mentira. Mas para mim, Pedro 2 é verdade. Eu conheci um certo pastor, de uma certa igreja. Ele era pastor, foi para Goiás tomar conta de uma igreja lá. Foi para o Paraguai, lá ele era pastor. E fazia parte da banda de música. Ele mandava vídeos bonitos para mim. Um dia, 9 horas da noite, ele mandou uma mensagem para mim. Deposita 50 reais na minha conta aí, que eu tenho que pagar um negócio aqui rápido. Aí, quando 9h30, quase 10 horas da noite, uma mensagem vinha lá do Paraguai para mim depositar 50 reais na conta do cara, eu pensei, esse negócio é errado. Aí mandei a mensagem para ele que não tinha dinheiro. E fiquei com aquilo na cabeça, está errado. 9 horas da noite, daqui para lá os horários são um pouco de diferença. Logo hoje, no sábado, ele tem que pagar negócio, isso e aquilo. Não mandei o dinheiro. Quando foi passado uns dias, aí mandei ele coisa. Fulano está aqui agora, você precisa dar. Eu falei, peraí, ele está aqui? Tá trabalhando aqui, ele voltou e meteu a cara nas drogas. Acabou o conserto de televisão que ele fazia, som, tudo, as placas, que ele consertava tudo, acabou tudo. Então, na realidade, quando ele começou a trabalhar comigo, eu dar serviço para ele, programar o computador, isso aqui, blá, 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 ele falou, pai, então vou cuidar com esse rapaz que ele é drogado. Falei, não, ele é pastor agora. Mas eu já conhecia Pedro 2. Um dia eu conversando com ele, falei, você conhece minha Bíblia? Eu conheço a Bíblia de fundo a fundo. Você conhece Pedro 2? Eu falei, conheço, mas que assunto você quer falar? Quando eu falei para ele sobre Pedro 2, do cachorro voltar ao vômito, ele falou, não, isso aí para mim não acontece mais. Eu sei o que estou fazendo, eu sou um servo de Deus, eu sou convertido. E foi embora para o Paraguai. E agora ele está na rua. Fica lá pedindo nos lugares, aqueles pés tudo cheio de, aquelas pelancas nos pés, aquelas pelancas, aqueles cascão na pele, assim, as unhas tudo comida aqui, assim, aquele trem feio, assim, tá na rua, coitado, pedindo esmola. Fica pedindo trem para um, pedindo trem para outro. Então, na realidade, meu querido e minha querida, nós que somos culpados das nossas atitudes, não é o demônio que entrou na vida dele, é porque ele abriu uma brecha para o mal. O Joaquim abriu uma brecha para o mal. Mas se você fechar a sua porta, o mal não vem.
Aonde, com que chave você fecha o seu coração voltado ao Pai? As suas obras são todas benéficas para tudo que vem. Mas quando você faz aqui e deixa a porta toda aberta, aí é a hora que as coisas ruins. Não é o Satanás que entrou na sua vida. Quando Deus mandou que Jesus viesse, Jesus falou: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aí então tá, Jesus abriu uma brecha para a idolatria. Todos nós temos que seguir esse homem. Aí quando Jesus falou: Pedro, a ti entrego a chave do céu. Tudo que ligar aqui na terra será ligado no céu. O que desligar na terra será desligado no céu. Será que Pedro tinha poder para ligar os trens do céu? Não, Pedro foi morto. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, se ele não pôde se defender, como é que ele vai defender nós? Aí nós ficamos naquela ali. Todos os homens que foram nomeados pelos homens aqui para ser um líder religioso, ele tem o poder para salvar nossos pecados. Mas no outro dia você vai ver que ele é pedófilo, é prostituto, é desviador de dinheiro da igreja. Ele está dentro do mal, mas se apresenta como o bem, mas o coração é aquele. Vocês têm que trazer dinheiro, nós precisamos de dinheiro, estamos precisando de dinheiro para fazer aquilo. Estão buscando de um. Em vez de mandar o de um, de dois, de três, para Deus, que Deus não precisa de dinheiro, consome dentro da sua vida. Em 92 mil, por aí, nesse mês aí, de um mês para o outro, de um ano para o outro, eu amolava alicate para uma senhora, ela era pastora, e toda quarta-feira, ou era sexta, acho que era sexta, toda sexta-feira eu passava lá na rua. Aí eu almoçava num restaurante lá, um restaurante até bem feito, um restaurante bonito. Aí eu almoçava lá, porque lá eu podia pôr tanto comida que eu quisesse, era o self-service. Aí eu comia ali o que eu comia, que eu punha, que o meu dinheiro dava para pagar, falando assim, o que eu tinha condições de pagar. Mas aí quando foi um dia, eu cheguei lá, aquela mulher, aquela pastora, estava ela e o filho dela, preparando marmita lá para você comer no prato ali, para você misturar 3, 4 quantidades de comida, e pegar uma carne, se pagava tanto. Para você fazer a sua marmita, aí era na balança. E se ela fosse fazer a marmita, ela punha o que ela queria e o pedaço de carne que ela queria. Então, na realidade, eu vi a mulher preparando a marmita, uma marmita só de carne, outra marmita só disso, só daquilo, só comida boa. Aí eu comecei a almoçar, o menino chegou, eu falei: sua mãe pega comida todo dia aqui assim, comida gostosa, né, comida boa, né? Ele falou: não, aqui nós pegamos comida boa aqui só o dia que tem culto, que dá muito dinheiro. Agora, no dia que tem culto, aí nós comemos em casa, comidinha que tiver, mas o dia que tem culto, que dá muito dinheiro, aí minha mãe busca aqui para nós, porque aí não é o dia que nós podemos comer bem. Eu guardei na mente. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, analise bem, todos nós temos os nossos pontos aventureiros e aventuramos a buscar das pessoas que menos têm ou das pessoas que mais têm para nos se beneficiar. Aí nós começamos a vender a palavra de Deus. Esta Bíblia aqui é a palavra de Deus. Bíblia fechada não leva ninguém ao céu. Não, uma Bíblia fechada você tem que estar com a Bíblia e tem que segui-la. Você pega a Bíblia, prega nas ruas. Mateus 6. Não faça igual aos hipócritas que sobem nas pedras com o microfone e começa a gritar. Deus não está dormindo. Então, na realidade, meu querido, essa Bíblia aqui é muito bonita. Olha aqui que trem bonito. Essas palavras aqui jamais poderão ser modificadas. Há daquele que não zelar da palavra de Deus. Esta Bíblia que eu mostrei é o alfa. Essa daqui é o quê? Essa daqui é o quê? Ômega? Você sabe o que significa alfa e ômega? Essa daqui é o quê? Você tem coragem de ir para a sua igreja, todo com aquele ternão e essa Bíblia aqui na mão? Eu tenho mais de 50 Bíblias desse jeito aqui. Tudo que foi achado, todas que eu tenho foi achada no lixo, jogada. Por quê? Porque essa Bíblia aqui não está nem para eu ver o ano que ela foi fabricada.
foi editada, foi confeccionada, passou lá pela gráfica, não dá para ver que não tem mais as folhas. Essa daqui foi feita em 78. Eu comprei ela em 82. Comprei uma coleção de livro e essa Bíblia muito bonita, que fez mais eu comprar foi a Bíblia, que era bonita. Então, por que que as pessoas procuram ir para a igreja com a melhor roupa que tem? Terno caríssimo, vestido, aqueles vestidos mais bonitos, sapato, salto altão assim, é para se mostrar. As coisas bonitas têm que ser levadas a Deus, ao infinito, porque Deus não quer coisa ruim. Mas, gente, por que vocês deixaram a Bíblia? Isso aqui. O que significa isso para você? Para você. Se a palavra de Deus tem que ser guardada. Isso aqui, quando era nova, era a palavra de Deus. Como que eu vou abrir essa Bíblia? Você não tem jeito nem de abrir ela mais. Olha aqui. Ela volta, porque as folhas estão todas amassadas. Foram tudo molhadas. Olha aqui para vocês verem. Esse aqui era a palavra de Deus. Era. Não é mais. Pastor nenhum tem coragem de ir para o altar e pegar uma Bíblia dessa aqui para ler. Um padre. Eu fui outro dia, eu tive a oportunidade de ir na igreja. A Bíblia de lá você precisa ver, parece que é toda de ouro e prata. A capa dela, quando o cara põe assim, você só vê prata por baixo, assim, que trem mais bonito do mundo. É o livro missal deles. Deve custar uns 5, 10 mil reais um livro daquele, uma Bíblia daquela. Então as coisas boas têm que ter levado ao Pai. A nossa igreja aqui, em 2027 por aí, 2027 por aí, 2026, a igreja estava numa calamidade que não estava tendo mais jeito de ser salva. O líder que estava lá estava acabando com tudo. A igreja entrava, tantas pessoas para ir lá no altar levar oferta, mas o líder, para pegar mais dinheiro, falou, todo mundo tem que vir aqui na frente, entregar seus problemas, rezar isso e aquilo. Aí era criancinha, todo mundo, aquela mocinha de 8, 10 anos, 15 anos, 20 anos, todo mundo tinha que ir lá e ficar na frente ali, a gente segurando aqui a bandeja ali. Não podia olhar para baixo, não. Para não ver que o cara estava pondo dinheiro. Com aquela cesta ali na mão ali, olhando para cima. E a pessoa chegava. Quando foi um certo dia, esse padre ele saiu da igreja. Entrou outro. O outro não sabia daquela estatística, daquela tática que aquele padre arrumou para todo mundo ir ali para aumentar o dinheiro. E a igreja, o outro padre entrou e a igreja foi caindo. Numa terça-feira tinha umas 6 pessoas na missa. Era eu, que comandava ali a parte que eu era da pastoral do batismo, acolhida, ajudava na pastoral da criança, isso e aquilo tudo. Eu era obrigado a ir à missa todo dia. Eu ia. E não estava indo nem um fiel na terça-feira. Mas quando foi esse dia, só tinha ministro, coroinha, eu, tinha umas 6 pessoas. Aí na hora lá, todo mundo foi, os ministros tinham que levantar de lá, de perto, para não estava, os coroinha, todos tinham que dar a volta e chegar lá e orar com a mão assim. Mas quando ele foi pegar a cestinha da oferta, não tinha 1 centavo. Aí ele chamou o ministro. Como é que você faz uma coisa dessa? Você vai lá diante de Deus, falando que está levando uma oferta e não levou nada, ninguém levou nada. Aí, passado outro dia, ele chegou e falou para mim, Batatinha, eu estou numa situação muito péssima com o padre, porque ele veio chamar a minha atenção de que eu fui lá no altar e não levei nem um centavo. Fui lá em frente à oferta lá e não levei nem um centavo, que não deu nem um centavo ontem. Eu falei, agora chega e conversa com ele e fala, olha, esse sistema aqui, quem arrumou foi o padre anterior que estava aqui, que era para todo mundo ir lá na frente e levar os seus problemas, a sua oferta, os seus problemas junto, pedir a Deus, isso e aquilo, banambambam. Então, na realidade, no dia da reunião que fizemos lá, todos mundo junto, ele falou, da agora em diante eu vou pegar e vou juntar todo mundo vai ser obrigado aqui no povo, na frente aqui, de frente aqui, para pôr o dinheiro na oferta ali. Aí a pessoa fica sem graça de vir ali
e não trazer nenhum centavo, aí traz o dinheiro. Aí passaram uns dias, ele chegou. Tá vendo como deu resultado? A minha estratégia de chamar todo mundo ali, a pessoa fica com vergonha e tá com dinheiro, aumentou mais o dinheiro da oferta. Mas foi acabando, o pessoal foi caindo naquela real, que aquilo não precisava levar dinheiro. Então, na realidade, meu querido, vamos analisando tudo bem. Todos os pontos religiosos é o dinheiro. Quando um padre ou um pastor entra num bairro que a igreja não dá dinheiro, logo eles mudam para o outro lado. Então, em todos os pontos é o dinheiro. As religiões são um comércio, uns comércios. Então, tudo ali é dinheiro. Então, meu querido, eu vou ter que parar por aqui, mas vou voltando só um assuntinho aqui agora. O que acontece de mal na nossa vida, que nós esquecemos Deus do universo. E vamos para a idolatria, idolatrar um homem, que ele é famoso, tem roupa bonita, tem um carro bonito, tem um avião. Mas lembre-se, aquele avião que ele tem é do custo de você e de outros que deixam comprar o leite para os filhos, levam o dinheiro até a ele. Porque ele não leva esse dinheiro a Deus. Ele não tem poder para ir no céu. Ninguém tem o poder para ir no céu. É mentira que aqueles caras que viraram santo foram para o céu. Tudo é para conquistar você. Então, meu querido, busque a sua mente para Deus. Eu estou pregando muitos vídeos com essa parte. Deus está na vertical. Os deuses falsos estão aqui na horizontal. Então, eleve seus pensamentos ao Pai. Ao Pai. E não as coisas criadas aqui na terra. Tudo que Deus criou, que era para ser infinito, está acima de nós. Tudo que ficou aqui na terra tem o seu prazo de validade. Qualquer homem tem um prazo de validade. Vai, chega o dia que ele se apaga. Então, meus queridos e minhas queridas, vai analisando isso aí. Se você gostou de alguma coisa, você clica em gostei. Se você não gostou, é aquele caso. Eu não quero procurar onde a verdade mora. Eu quero procurar a vaidade, as coisas boas aqui da terra flutuam se eu posso estar junto. Lá para cima não tem jeito de eu subir. Eu vou cansar o pescoço olhando para cima. Mas aqui nos copos das coisas, era muita coisa que eu tinha que falar, meus queridos. Mas o tempo já vazou. E eu vou sair agora aqui, olha aqui. Hoje eu fiz um teste primeiro no Facebook Silva Carlos Silva. Deu certo. Eu vou sair do Facebook Silva Carlos Silva agora. Olha aqui, saiu certinho hoje. Não fui interceptado. O X, eu vou sair aqui da outra gravação aqui agora. Vou virar aqui, desligar a filmadora. Desliguei a filmadora. Aqui eu estou agora aqui só no X e no vídeo que vai sair no WhatsApp daqui um pouquinho. Vai sair no Facebook Silva Carlos, meu querido. E vai sair diretamente do canal CS Batatinha. E ele vai sair também editado para todos. Com este nome aqui, ó. Com este nome aqui. O número do vídeo hoje é de 600 e 868. Todos que estão no bem falam que foi Deus que mandou. Os que estão no mal culpam o demônio. Mas foi nossas atitudes. Sim, foi nossas atitudes que gerou o bem e o mal. Depende do que você usou. Então, meu querido, um abração para vocês aí do canal CS Batatinha. Um abração. Mas lembre-se, aquele avião que ele tem é do custo de você e de outros que deixam comprar o leite para os filhos, levam o dinheiro até a ele. Porque ele não leva esse dinheiro a Deus. Ele não tem poder para ir no céu. Ninguém tem o poder para ir no céu. É mentira que aqueles caras que viraram santo foram para o céu. Tudo é para conquistar você. Então, meu querido, busque a sua mente para Deus. Eu estou pregando muitos vídeos com essa parte. Deus está na vertical. Os deuses falsos estão aqui na horizontal. Então, eleve seus pensamentos ao Pai. Ao Pai. E não as coisas criadas aqui na terra. Tudo que Deus criou, que era para ser infinito, está acima de nós. Tudo que ficou aqui na terra tem o seu prazo de validade. Qualquer homem tem um prazo de validade. Vai, chega o dia que ele se apaga.
Então, meus queridos e minhas queridas, vai analisando isso aí. Se você gostou de alguma coisa, você clica em gostei. Se você não gostou, é aquele caso. Eu não quero procurar onde a verdade mora. Eu quero procurar a vaidade, as coisas boas aqui da terra flutuam se eu posso estar junto. Lá para cima não tem jeito de eu subir. Eu vou cansar o pescoço falando para cima. Mas aqui nos copos, nas coisas, era muita coisa que eu tinha que falar, meus queridos. Mas o tempo já vazou e eu vou sair agora aqui. Olha aqui. Hoje eu fiz um teste primeiro no Facebook Silva Carlos Silva. Deu certo. Eu vou sair do Facebook Silva Carlos Silva agora. Olha aqui, saiu certinho hoje. Não fui interceptado. O X, eu vou sair aqui da outra gravação aqui agora.